Minha gente, estamos de volta. Olha, quase que ultrapassou. Aliás, quase não, ultrapassou o tempo da primeira aula, que era para ser de 30, 35 minutos, para que eu não tivesse problema de conversão. Por que a minha preocupação em não ultrapassar muito tempo? Porque eu estou tendo problemas com a gravação dessas aulas por conta do Zoom mesmo, né? Aí eu vou aqui controlando o tempo para ficar entre 30 minutos, 35 no máximo, e essa foi quase 45 minutos. Então, essa segunda aula vai ser um pouquinho mais curtinha, mas eu vou dar tudo que eu me propus a colocar aqui para vocês, né, para que não fique devendo. Então, a questão do discernimento, né, nós estamos falando sobre o ensino de ciências e a ideia de cidadania, e a cidadania vai trazer implicações em relação à seleção de informações, né? Quando a gente fala de discernimento, na verdade, é selecionar o conhecimento. Várias informações chegam até a gente, mas quais são as informações que são verdadeiramente importantes? Quais são as informações que fazem a diferença? Então, eu vou ter que fazer seleção de informação, seleção de conhecimento. Esse discernimento consiste na capacidade de interpretar as informações que chegam até nós, né? Que chegam até a gente, de avaliar quais são as que realmente são importantes, as que fazem a diferença, de julgar e decidir sobre a importância da informação recebida. E está relacionado ao próprio conhecimento, né? E esse conhecimento ele é construído ao longo do tempo, não vou dizer de muito tempo, porque crianças têm conhecimento e são crianças, né? Eles recebem informações de outras crianças, recebem informações de adultos, eles recebem informações do meio. E a partir daí eles fazem a seleção. Tem discernimento? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sabe que não pode, mas faz, né? Porque ele ainda não tem essa capacidade fechada, porque ele ainda não tem a ideia de consequência, né? Do que ele pode sofrer como consequência. Mas ele tem essas informações e ele faz a seleção do que é importante e do que não é importante da vontade dele, né? Só pode relacionado ao próprio conhecimento e não apenas ao espírito crítico. Só pode haver conhecimento de fato quando, junto com cada informação, o aluno adquire discernimento, a capacidade pessoal de pensar, não de qualquer maneira, mas levando em conta aquela e outras informações como parte de um contexto mais amplo de informações. Então, mais uma vez eu digo, também é uma questão de seleção, de selecionar, certo? Assim, o ensino é uma comunicação de informações e a aprendizagem é caracterizada por uma dupla atividade de aquisição de informação e desenvolvimento progressivo do discernimento. Ambos os aspectos que compõem o processo de ensino-aprendizagem proposto por Oakeshott podem ser ensinados, ainda que não separadamente. Podem sim ensinados, né? A questão do conhecimento, a questão do senso crítico, a questão do discernimento podem sim ser ensinados, segundo o autor e segundo o nosso conhecimento mesmo, nosso conhecimento prévio, certo? O professor, empenhado em desenvolver o espírito crítico dos alunos, tem que perceber que estes e outros objetivos relacionados com a capacidade de pensar do aluno só podem ser alcançados de maneira indireta, talvez por meio do caráter que ele, professor, imprime aos conteúdos expostos aos alunos. Como essas informações vão chegar? Quais são as escolhas que eu faço para repassar esse conhecimento? Pelas escolhas conscientes das atividades que serão desenvolvidas, pela própria maneira como o professor julga e relaciona aquilo que está ensinando e assim por diante. E aí a gente vai fazer aqui uma retomada desde o início dessa aula, hoje, né, dessa aula, da quinta aula e adentrando essa sexta aula, em dizer que a ciência não vai aceitar bem aquela questão de ser neutro.
Quando eu digo ser neutro, talvez eu não coloque a curiosidade que eu deveria colocar, o empenho em cima das questões. Quando a gente fala da evolução do ensino, que a gente começou falando lá, né, anos 60, 70, 80, a gente vê uma mudança de foco. E aí o embate, ele vai deixar de ser uma escolha, ela vai ter que realmente acontecer. Por que vai deixar de ser uma escolha? Vai ser uma prioridade, para que as informações cheguem de forma mais eficientes até os nossos alunos. Como assim? Se eu trago maneiras diferentes de ensinar, se eu trago informações diferentes do conhecimento que ele já tem, que os alunos já têm, eu chamo a atenção. E aí, para chamar a atenção, eu vou ter que chamar a atenção desse aluno, eu vou ter que colocar na cabeça dele, e durante essas aulas, que ele pode sim ser curioso, que ele pode sim ser questionador, que ele pode sim fazer escolhas, seleção de informações e trazer esses questionamentos para a sala de aula. Então, aqui, quando ele coloca das atividades que serão desenvolvidas, quando eu encontro informações que não são comuns, quando eu encontro experimentos que não são tão utilizados em sala de aula e coloco diante desses alunos, eu acabo chamando mais a atenção deles para a questão que eu quero, né? Que é trazer informações novas, que é formar um cidadão. Aí eu vou com um exemplo assim de sala de aula mesmo. Muitos alunos, muitos. Acontece alguma coisa na sala, eles querem passar essas informações. Né? Eles querem todo mundo conversar ao mesmo tempo. O professor chega em sala, ele está ouvindo tudo aquilo dali. E se você perguntar assim, o que aconteceu? Todo mundo vai levantar a mão, você vai escolher um para te dar a informação. Enquanto aquele um está te dando a informação, todo mundo quer falar junto. A partir do momento que você começa a ouvir essa informação, você vai perceber se ela é realmente interessante ou não para a aula, se está só aumentando a algazarra. Você tem a opção de parar com essa informação e dar continuidade ao conteúdo. Isso é o discernimento que nós temos e que a gente acaba, de certa forma, a gente vai dizer, olha, não, isso não é para a hora da aula, deixa para falar depois. A gente vai dando essa ideia de criticidade. A gente pensa que não. A gente pensa que não está, que está só cortando o aluno, e não é. É a mesma coisa que a gente faz dentro de casa, né? De educar, né? De educar nossos filhos, por exemplo. A gente vai falando informações, 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 que a gente pensa assim, Ave Maria, eu falo, parece que ele não escuta. Escuta. Ele está selecionando o que ele vai realmente fazer ou não fazer. Certo? Aí a gente falou que seriam dois autores, né? O Oakeshott e o Passmore, que é esse daqui. Passmore, 1980, vai concluir que o espírito crítico está mais relacionado a um traço de caráter e que este, por sua vez, está implicado com a formação que se recebe. Ó, traço de caráter e pela formação que se recebe. Desenvolver o espírito crítico envolve incentivar as crianças a buscar o valor subjacente às práticas em que estão envolvidas e não simplesmente ao desempenho, a se entusiasmar pelo intercâmbio que pode surgir de uma verdadeira discussão crítica onde todos são chamados a dar fundamentos relevantes para o que afirmam. Significa incentivar uma disponibilidade e uma criatividade para se colocar em xeque regras, valores e práticas estabelecidos. Desenvolver o espírito crítico envolve incentivar as crianças a buscar valor e não simplesmente ao desempenho. O que ele quer dizer aqui é que nós fazemos parte ativamente dessa construção, mas que faz parte não somente nós professores, mas que ele vem de uma evolução desde a primeira infância, desde a família em que ele está inserido. Então aqui é a formação que recebe, é como ele foi criado, quais são deixa eu encontrar aqui a palavra, os estímulos que ele vai recebendo durante a sua formação. Não é somente o professor que tem esse papel, não é somente o professor que interfere nesse resultado. Que, claro, a criança passa boa parte do tempo em sala de aula,
Mas ele também tem o convívio com outras pessoas que não são da sala de aula, que não estão na sala de aula o tempo inteiro. E aí ele faz a seleção, mas essa seleção de informações, o discernimento, se eu tenho uma formação bem forte familiar, a escola interfere? Interfere, mas não de uma forma tão forte quanto a família, certo? De acordo com os dois autores mencionados, o espírito crítico pode sim ser ensinado às crianças, porém de maneira indireta. Entendo por maneira indireta um discurso ou uma atividade didática que não considere o espírito crítico como foco central das atenções, mas que nos forneça alguma ficha de que o aluno está adquirindo esse espírito crítico, de que, de certa forma, ele está sim chegando a esse discernimento. A ideia de Pasmor parece luminosa nesse ponto. Trata-se de buscar atividades que exijam do aluno a reflexão, a análise acerca dos valores subjacentes de um fato, de uma informação, de uma questão que esteja sendo ou deva ser discutida pela sociedade. Significa incentivar o questionamento sobre o mérito valorativo de um tema. Qual é o valor? Qual é a importância que esse tema tem para a vida, para a sociedade? Porque a gente está falando aqui de sociedade, certo? Ou assunto selecionado, de modo geral, pelo professor. Como consequência, a discussão se desencadeia quase que de forma natural. Penso que os cursos de formação de professores de ciências deveriam se empenhar em preparar profissionais capazes de programar atividades de aprendizagem que despertem uma visão interdisciplinar da ciência, uma certa familiaridade com o contexto, valores e atividades científicas, como, por exemplo, a ideia de neutralidade da ciência. A tese de que a ciência é hoje uma mercadoria, o mito do desenvolvimento como sinônimo de progresso econômico e científico-tecnológico, que faz da ciência instrumento hegemônico e privilegiado de conhecimento. A indústria da saúde que inventa doenças ou reforça cada vez mais a defesa da chamada proteção intelectual. As patentes sobre remédios. Aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha e riscar essa informação assim, ó. A indústria que inventa doenças ou reforça cada vez mais a defesa da chamada proteção intelectual. Patentes sobre remédios. Por que eu estou sublinhando isso daqui? Do início da pandemia se duvidou muito desse vírus, né? Como se fosse uma questão política, como se fosse invenção. Então, aqui a gente faz a seleção de verdade, o discernimento entre as informações sobre aquilo que é verídico, que realmente está acontecendo, ou aquilo que está sendo dado mais importância do que se deveria. Então, aqui a gente consegue ver a questão política, a questão tecnológica, científica, em função da sociedade. As informações precisam ser, de fato, relacionadas. A superação das limitações em relação à patente sobre os remédios, eu lembrei da questão da vacina. A gente vai estar sempre recorrendo, porque não tem nada mais científico do que as pesquisas sobre essa vacina, para a gente estar dando como exemplo. E aí temos várias vacinas com a mesma função, né? Mas tem a questão da eficácia, tem como elas serão armazenadas, tudo isso foi sendo descoberto através da pesquisa, para a gente ver a importância que a gente precisa realmente dar à questão científica. A superação das limitações políticas da sociedade, das tecnociências e tantas outras formas da ciência intervir e determinar a sociedade moderna. Todos estes são aspectos que deveriam fazer parte habitual de um ensino de ciências comprometido com a formação de cidadãos críticos. Deixa eu apagar aqui. A gente está acabando essa aulinha, tá? Rapidinho. Então, aqui, ó. A atividade.
como eu sempre coloco uma atividadezinha para vocês, aqui não poderia ser diferente. De que maneira podemos relacionar o ensino de ciências e a ideia de cidadania? De que forma vocês conseguiram compreender que eu posso relacionar a ciência e a ideia de cidadania que as pessoas precisam ter no discernimento, no senso crítico? Deem exemplos. Vocês vão responder e enviar para a plataforma ou para o meu e-mail até o dia 9. Olha, ficou aqui faltando o restinho da informação. 9/1. Meus amores, eu quero só agradecer aqui a oportunidade, né? Eu espero que eu tenha conseguido atingir objetivos, que tenha sido produtivo, que tenha sido útil, né? É um prazer imenso. A gente deve se encontrar com uma nova disciplina em janeiro. Eu ainda vou entrar em contato para repassar para vocês as datas, tudo direitinho. Mas serão aulas gravadas, porque eu vi que seria mais viável, eu falei com vocês antes. E é um imenso prazer, tá? Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Deixa eu só eu ver aqui como é que tá o finalzinho.